Você lembra do Marquinhos? Você lembra do Douglas, do Guilherme? Você lembra disso? E você só vai engolir seco e falar bem assim: eia. Sabe, às vezes a gente sai da nossa casa ministerial, a gente sai de ministrações pontuais, cultos temáticos e tantas coisas, e a gente sai falando assim: eu estou com um lombo doendo, apanhei hoje. Quem já falou isso? Levanta a mão, gente. Cadê? Só fizeram assim? Já está doendo tanto? Mas aí, a pergunta que eu não vou pedir para levantar a mão: o tanto que isso serviu para você? Que às vezes a gente sabe muito e às vezes a gente recebe tanta ministração e a gente usou aquilo em quê? Eu lembro de um homem, um advogado, e eu tinha mais ou menos 14 anos, quando eu tocava no louvor naquela época, e um dia ele conversou comigo. Ele era o tesoureiro da igreja, homem de Deus, uma boa pessoa, um bom homem. E ele contou algo muito, que eu nunca vou esquecer, algo bem marcante. Ele disse assim, que quando ele foi para a igreja, ele foi por causa das meninas da igreja. E ele chegou e ele foi para a igreja porque ele via nas meninas da igreja mulheres que ele pudesse escolher para casar. E é algo tão interessante falar sobre isso, porque eu já ouvi de outras pessoas de muito mais baixo nível do que ele, porque acabou que ele converteu, virou um homem de Deus, se formou, se tornou um advogado, um homem bem... Não, perdão, advogado não, ele era dentista. E ele se tornou um homem bem sucedido e foi muito útil na obra. Mas eu já ouvi de pessoas de muito baixo nível dizendo assim: quando eu quiser casar, eu vou lá na igreja, enquanto isso eu vou curtir no mundão. Eu não sei quem já ouviu isso, mas eu já ouvi de muito mais do que 1 ou 2 ou 3 pessoas do mundão. Já ouvi nos dias de hoje, já ouvi a década passada, já ouvi em Brasília, no Rio de Janeiro, onde eu passei. E isso me remete a uma coisa, 2 coisas. Tem muita gente por aí querendo curtir a solteirice. E hoje eu estava dando uma pesquisada, existe até uma música aí, solteirice, que fala sobre curtição. E eu quero dizer para você que Deus não te chamou para curtição. Te chamou porque você é forte. E você tem vencido o maligno. E se você não tem vencido o maligno, então faça o inverso. Você é fraco. E Deus, Ele não se responsabiliza pela sua fraqueza, porque Ele tem colocado pessoas fortes para te aconselhar, Ele tem colocado pessoas fortes para te instruir e para te levar a um novo patamar. Sabe, eu preparei uma palavra. Até o pessoal brincou comigo que já ia levantar a placa assim que eu começasse, falta 25. Tá vendo, pastor? Eles pegam no pé mesmo. Não levantaram ainda, não vou nem olhar para lá. Eu quero falar para você, eu preparei uma palavra e aí eu botei lá no meu notebook. A minha esposa falou de novo comigo, assim, né? Quem viu ministrando a última vez, falou assim: você vai levar de novo esse notebook? Eu falei: deixa comigo. Eu peguei e transferi para o meu celular as minhas anotações. Eu tenho um Word aqui no meu celular também, ó. Entendeu? Tá vendo? Viu, Débora? Tô modernizando. Quando um homem vai procurar uma mulher, independente do nível que ele tenha de cristão ou não cristão, ele quer uma mulher padrão. Ele quer uma mulher que ele olhe para ela, só de olhar para ela, talvez a sua vestimenta, a sua feição, suas palavras, eles sirva para que ele entenda que ela é uma mulher que ele vai se chamar de é para casar. As mulheres solteiras que aqui estão, se você for falar de si mesma, você falaria: eu sou uma mulher para casar?
A pastora está brigando aqui, não ouviu nenhum amém. Sabe, eu estava meditando na palavra, e lá em Hebreus capítulo 11, fala uma coisa muito interessante. Fala que Noé condenou a sua geração. Você já viu isso? Toda a geração de Noé foi o quê? Morta no dilúvio. Sim ou não? Quem lembra disso? Então, lá em Hebreus, quando fala dos heróis da fé, Hebreus 11, não me lembro bem o versículo, vai falar, acho que é o 7 ou 8, vai falar assim, que Noé condenou a sua geração. Olha que interessante. Você tem como elevar o nível da sua cidade. Homem e mulher. E aqui eu quero me voltar bem aos solteiros. Você tem como elevar o nível do tipo de homem, do tipo de mulher que você vai querer para a sua vida, que vai entrar na sua vida. Eu acho lindo quando a pastora veio aqui e falou da frase do meu pastor, né? Que Deus veio, fez a mulher e trouxe a mulher e desfilou a mulher para o homem. Está aqui, ó, trouxe para ele. Lá em Gênesis capítulo 2, trouxe para ele. Agora o que achei muito interessante, quando eu meditei no pensamento do meu pastor, nunca tinha ouvido esse tipo de colocação, foi que eu pensei assim, ela estava nua. E Deus desfilou a mulher nua para Adão. E não havia nela aquela sensualidade que foi ministrada aqui pela manhã. Quem estava aqui pela manhã? Então tinha alguns que não estavam. Vou pegar das minhas anotações algo que eu coloquei aqui. Depois você vai ter oportunidade, vai ter DVD para comprar depois, pastor? Vai ter, então você vai ter oportunidade de comprar. Na palavra do meu pastor pela manhã, ele falou sobre a natureza caída do homem e da mulher. O homem, ele peca, passa a ter medo, se esconde e transfere a culpa de tudo aquilo que ele faz. A mulher, ela tem sobre a vida dela cobiça, sensualidade e manipulação. Essa é a natureza caída. Nós não escolhemos isso. É uma natureza hereditária, caída. Essa sensualidade, quando Deus apresentou Eva para Adão, ela estava nua, mas ela não teve que usar nenhum artifício de sensualidade. Pergunta para mim por quê? Não, você não quer saber. Pergunta para mim por quê. Agora você quer saber. Sabe por quê? Porque ela foi apresentada a ele pelo próprio Deus. Aí a minha pergunta para você, onde você tem procurado uma mulher, homem solteiro? Quem vai te apresentar essa mulher? Quem vai trazer ela e desfilar ela para você? Porque a mulher que Deus apresenta para o homem solteiro, até ela nua, ela não vai transmitir sensualidade, ela vai transmitir unção do Criador. E ele vai olhar para ela e vai falar bem assim, uau, essa aí é osso dos meus ossos. Essa aí é para mim. Sabe, o homem solteiro, às vezes, ele olha uma mulher bonita e faz assim. Oh, Deus. Adão não fez isso. Adão provavelmente ele olhou e fez assim. Sabe? Ele não tinha aquela empolgação. Eu trabalho num lugar onde tem em frente à minha sala, a sala que atualmente eu trabalho, tem uma rampa. E ela faz assim, ela é bem grande, ela faz assim, ela liga de um andar para o outro, né? Ela tem uma parte, uma reta, ela tem três partes. E eu fiquei observando, quando eu fui começar a trabalhar lá, que alguns homens, casados, outros solteiros, a maioria solteiro ali, quando passava determinadas mulheres por ali, eles saíam das salas dele, estavam trabalhando. Acontece até de vez em quando. Aí depois que eu dei umas chamadas de atenção, diminuiu. Eles saíam da sala deles para ficar babando na mulher que eles nem conheciam, não sabia nem se tinha dono ou não. Perdão pelo dono, mas quem está participando vai entender. Quem está participando desde o início. Então pense nisso. Homem solteiro, você não tem que babar por mulher nenhuma, a não ser aquela que Deus vai te dar. Mulher solteira, você não tem que se exibir para homem nenhum, a não ser para aquele que o Senhor te conduzir para ele. Olha que legal. Se tem uma coisa que eu gosto é dança. Apesar de eu ser meio desengonçado, eu tenho 2 pés esquerdos. Mas
Eu gosto muito de dança. E na dança é o homem que conduz. Na vida também. No casamento também. Então, mulher, para de tentar agora tentar a mulher solteira indo lá atrás de homem igual a maluco. Mas eu já estou com 25, eu já estou com 30. Ai, meu Deus, onde é que eu... Sabe por que está demorando? Sabe por que você está ansioso, ansiosa? Porque você está no lugar errado. Deus tirou a mulher de dentro do homem. Alguém está aqui comigo? Deus tirou a mulher de dentro do homem. Agora, homem solteiro, eu pergunto para você, se Deus fosse tirar uma mulher de dentro disso aí que é você hoje, que tipo de mulher ia sair? Ui. Sabe? Às vezes você, homem solteiro, está esperando que Deus vai trazer para você aquela mulher fenomenal, linda, maravilhosa, cheia da unção, e ainda vai vir com um emprego ganhando bem. Aí quando vai olhar para a sua vida, acorda mais ou menos 10 da madrugada, com um pai gritando, vai procurar um emprego, rapaz, faz essa barba. Homem de 30 anos de idade aqui na minha casa até hoje. Você está entendendo? A minha esposa, quando a gente estava se conhecendo, nós passamos aproximadamente 5 a 6 meses conversando, quando a gente se conheceu e resolveu que ia se conhecer. Nós passamos de maio a setembro, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. 5 meses só conversando. Para saber o que ela achava, o que eu achava, o que pensávamos, quem era Deus para nós, como seria o nosso futuro. Primavera, é verdade. Só conversando, a gente mal pegava na mão. E se você não consegue fazer isso, que tipo de marido você vai ser? Se você não consegue conversar e conhecer a pessoa a qual você quer se entregar para ela, você só quer se entregar? É porque você é carnal. É porque você não tem diferença nenhuma entre você e um ímpio. Qual a diferença que você faz aonde você passa? Ela disse para mim assim, orei, eu fiz um jejum de 30, foi 30? 30 dias. Quando ela resolveu, porque teve algumas pessoas que foram meio contrárias ao nosso relacionamento e tal, e aí ela falou, eu vou orar. Aí ela orou 30 dias e tal, emagreceu, né? Não era a intenção emagrecer, a intenção era me ganhar e tal. Deu certo. Mas aí ela veio falar, tá vendo? Eu orei 30 dias, eu falei para ela assim, e eu orei desde os meus 8 anos de idade. Sabe, jovem, eu quero falar uma coisa para você. Homem, olha para cá, solteiro. Se você pensa num casamento, se você pensa em constituir uma família e nunca orou por ele, espere mais um pouco. Quanto tempo? Sei lá. Perdeu uma oportunidade há mais ou menos 60 dias, 70 dias atrás, quando o pastor anunciou 52 dias de propósito. Que aí você começaria a orar pela sua família que você ainda não constituiu. Agora eu quero que você pense numa coisa. Qual o papel que você tem hoje dentro da sua família? O seu papel hoje é de filho? Faça ele com excelência, para que você seja um bom marido. Seu papel de filha? Faça com excelência, para que você seja uma boa esposa. Porque se você estiver pensando que você vai casar para ser feliz, você não sabe o que é felicidade. E nunca vai aprender. Porque quem pensa, vou casar para ser feliz, a metade da minha laranja, e nem gosta de laranja. Se a minha esposa fosse pensar assim, ela ia pensar, a metade da minha melancia, porque ela ama melancia. É por isso que ela botou um pouquinho aqui. O pastor falou de bolo, né? Fazer só bolo. Pastor, eu, quando casei, pesava 72 quilos. E eu fiz um esquema tão violento, tão bem feito, estruturado. Eu sou fleumático, né? Então, tirei mais ou menos 50 dias de lua de mel. Vou te contar, rapaz. Salomão.
Emendei umas férias, uns feriados, foi um negócio, foi de Deus, foi violento, né? Bem na época que saiu aquela música, o chão vai tremer, o chão vai se abrir, foi violento, foi glória, era pentecostal demais, ô glória. Então, onde eu estava, brincadeira. E daí, naquele período, ela estava aprendendo a fazer bolo, e eu fui cobaia. Falei para ela que o meu bolo, fica a dica, jovens aí, né? Meu bolo preferido era cenoura com cobertura de chocolate. Massa meio cremosa, até sair assim. Mas venceu 52 dias e eu engordei 10 quilos. É verdade, gente. É só você olhar para mim e imagina mais ou menos 15 quilos atrás, é isso. Eu de lado era quase a mesma coisa que eu de frente. Porque a diferença era só que eu tinha mais cachinhos e talvez menos testa. Mas o que eu quero deixar no seu coração, solteiro e jovem nessa noite, porque nós vamos ter uma outra etapa aqui nesse culto. E eu quero que você tenha o seu coração aberto, eu quero que você tenha a sua mente aberta. Deus não prepara uma coisa para você ficar com cara de pastel aqui. E para você ficar só observando. Ele quer que você viva o diferente. Pense naquilo que eu falei agora há pouco. Noé foi que condenou a sua geração. E você talvez olhe para mim com olhos ruins. Primeiro você tem que criticar quem escreveu na palavra, inspirado por Deus. Deus só trouxe o dilúvio na terra quando ele encontrou Noé. Pense nisso. Deus ele falou, acabou, o homem não tem, essa geração aqui não dá mais para lidar com essa geração. Aí ele achou Noé. Não, ninguém entendeu isso, não é possível. Ele chegou e falou, não dá mais para que eu faça algo através dessa geração. Aí ele achou Noé. Aí talvez Deus olhe e fale bem assim, muita gente está falando, não tem jeito mais para Araguari. Aí ele olhou para Araguari e achou. Ouvi alguns nomes. Eu ouvi alguns nomes. Será que Deus tem ouvido? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus não ouviu Noé gritando. Deus não ouviu nem Noé pregando. Deus ouviu quem ele era. Quando Deus fala de Noé, ele não fala da arca, ele não fala de tudo que ele fez e tal. Não, ele fala bem assim. E Noé era um homem justo. Uau! Como Deus ama quem pratica justiça. Noé era um homem justo entre os seus contemporâneos. Você quer que Deus traga uma mulher justa na sua vida se você não pratica nem um pingo do que é justiça? Você quer que Deus traga um homem justo para você se você não está nem um pouco afim de ser justa? O que você mais faz é falar mal das outras. O que você mais faz é criticar. Se você sabe cantar, você critica quem não sabe. Se você já ouviu um tipo de palavra, você começa a comparar naquela palavra, não foi legal, porque eu ouvi uma outra assim, e assim por diante. Até na igreja você critica tudo. Aí Deus olha para você e fala assim, eu vou colocar em você uma semente para que você me dê que tipo de herança? Os filhos são herança de Deus. Nós, quando nos tornamos pais, estamos dando algo para Deus. E Deus nos responsabiliza para criar, para cuidar desse algo que é dele. Aí Deus vai pegar você do jeito que é hoje e te responsabilizar por alguma coisa? Entenda isso. Deus, ele quer confiar a você, homem, uma família. Mas talvez não seja esse homem que você é hoje. Pense no que eu estou falando para você. Desde os meus 8 anos de idade eu oro pela minha família. E você? Quer uma família? O quanto você tem orado por ela? Você, mulher, quer um marido se não obedece nem seu pai? Sua mãe fala, me dá uma ajuda aqui, e você, vaza. Ah, mas já não estou vivendo mais isso não, pastor, hoje é tudo moderno. A gente tem que dividir as coisas. Cala a boca, Satanás. Não é esse lugar que Deus tem para você. Não me veja como machista, leia a Bíblia. Vem para casa na rocha. Seja estabelecido em Deus. Deixa Deus transformar você, mas o molde é a palavra. O molde não é você, o seu achismo.
e aquilo que você pensa que é bom. Porque se o que você pensasse que é bom fosse de fato bom, você não precisava de Deus. Foi dito aqui nessa casa hoje ainda, a natureza do homem por si própria é ruim. Para quem não estava aqui, uma rápida recapitulação. O cachorro precisa ser ensinado a latir? Sim ou não? O gato precisa aprender a miar? Mas o homem, ele precisa aprender a pecar? Ele aprende sozinho. A natureza do homem é ruim. Quando você pensa que não, uma criança sozinha, ela está fazendo uma coisa ruim. Ela está brigando, ela está falando uma bobeira. Você fica o tempo todo lá, fala aleluia. Glória a Deus. Alguém fala um palavrão, ele fala de primeiro, amanhã está falando de novo. Você fala, não é possível. O homem por si próprio é ruim. E é por isso que você precisa de Deus. E você que de repente está no seu pensamento criticando muita coisa que tem ouvido aqui, precisa mais ainda. Sabe por quê? Porque Deus ama aquele que tem um coração contrito e quebrantado. Por isso a palavra diz que Ele não despreza. Ele não está falando que aquela pessoa é boa, Ele está falando que aquela pessoa quer ser boa. E aí Ele vai e trabalha naquela pessoa. Você quer ter uma vida transformada? Você quer ser um homem de verdade, uma mulher de verdade? É Deus que vai fazer isso em você. Por isso que em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos fala bem assim, não vos amoldeis com este século. E às vezes você, jovem, está se preocupando muito do que esse século traz. Com que as coisas desse mundo te proporcionam. Mas você se esquece do que a palavra de Deus te proporciona. Você se esquece que Deus escreveu a seu respeito. Você se esquece de onde Deus te tirou e para onde Deus quer te colocar. Talvez alguns aqui nem saibam. Não, mas eu nasci no berço evangélico. Eu sempre fui evangélico. Eu sou evangélico até hoje. Nunca fiz nada de errado. Quando eu era adolescente, eu cheguei a pensar mais ou menos assim. E eu conheci algumas pessoas que eram ex-traficante, ex isso, ex aquilo e tal. E um dia eu falei com a minha esposa, eu pensei assim, eu acho que eu vou ter que dar uma volta pelo mundo, fazer um monte de coisa errada, para depois eu voltar e pegar lá e pregar e falar assim, eu fui traficante, tá ligado? Eu pensava assim, mas durou muito pouco tempo. Eu cheguei a pensar, sabe por quê? Porque eu via aqueles homens ali de Deus, olha o que eu vou falar agora e não se choque. Eu via aqueles homens de Deus nas igrejas serem mais respeitados que aqueles que tiveram uma vida inteira na presença de Deus. Porque a igreja, muitas das vezes, ela condena um pastor que toma um deslize, um irmão que cometeu um deslize, e aceita um ex-bruxo, um ex-traficante, aceita e até entrega o púlpito. E ouve a palavra e, que maravilha e tal. Aí, de repente, o pastor Bruno vem aqui e alguém fala e comenta, não, o pastor Bruno teve uma briga feia com a pastora Michele, e aí eles ficaram de briga, estão uma semana sem se falar direito. Misericórdia, eu nunca mais ouvi o pastor Bruno falar, pelo amor de Deus. Olha aí. Que isso, você aceita o ex-traficante, o ex-assassino, o ex-pedófilo, mas o pastor que deu uma discussão com a esposa, você não aceita. Eu estou falando para solteiros ainda, gente. Eu nunca vi uma geração tão crítica como essa que tem se levantado. Uma geração que hoje escuta uma música e aplaude. Semana que vem aquela música já é velha. Sabe por quê? Porque você está escutando uma música, você não está adorando ao Deus que está se falando naquela música. Porque quando você lê todo o Velho Testamento, naquele momento ali, fala bem assim, e eles se prostraram e disseram porque Ele é bom, e o seu amor ou a sua misericórdia dura para... Aí depois você vê em outro livro, em outro momento, em outro lugar, e eles se adoraram ao Senhor dizendo que Ele é bom e a sua misericórdia dura. Eles não mudaram a música, eles não mudaram a fala, não mudaram a canção, mas o coração é que se prostrava. E agora? Enquanto você não se prostrar diante de Deus, você não vai se tornar um homem para ser um homem de família. Enquanto você não se prostrar diante de Deus, você nunca vai reverenciar o seu marido. E talvez Deus ainda não te colocou, não te trouxe a sua princesa, porque a verdadeira princesa é aquela que tem um pai chamado Deus. Não trouxe ela para você, porque você está procurando no lugar errado. Lembre-se disso, Deus vai tirar uma mulher para você, homem, de dentro de você. Aí você, homem, repita comigo, só os solteiros, por favor, hein?
Eu, não estou ouvindo. Eu quero estar escondido em Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Mulheres solteiras, repitam comigo. Eu quero estar escondida em Deus. Agora, se tiver algum homem procurando alguma dessas, de repente, que falou aí, já sabe onde é que vai ter que achar. E vai dar trabalho. Porque pensa em alguém ciumento e alguém que você não vai querer encarar de forma errada. Está me entendendo? Quem está me entendendo? A minha missão aqui hoje não é te encher de palavra. A maioria que está aqui eu conheço o rosto. E eu sei que palavra você já tem. A minha missão aqui hoje é ser apenas um canal para que Deus te dê alguns choques. Sabe quando você está com sono e toma um choque, a adrenalina sobe e você fica ligado. E eu vou falar que nem hoje a gente vê nos Instagrams, nos stories. Se liga. Se liga. Porque Deus quer fazer alguma coisa tremenda na sua vida. E se você estiver off, já era. Vai passar o tempo. E você não vai receber aquilo que era para receber. Sabe, a palavra de Deus lá em Salmo 90, eu já estou acabando com isso. Ela vai nos ensinar a contar uma geração. O Salmo 90, ele fala ali, o Salmo de Moisés, onde ele vai falar bem assim, que o homem viverá 70 a 80 anos, passou disso em enfado e canseira. Então, na teologia, a gente aprende a contar uma geração entre 70 a 80 anos, conta-se uma geração. Mas você vê fragmentos disso hoje. Quem nasceu há 30 anos atrás, pensa e vive diferente de quem nasceu há 20 e de quem nasceu há 10. E estão no mesmo tempo, mas são 3 gerações diferentes. Quem está me entendendo? Então, nesse mundo que você está vivendo, onde uma tecnologia hoje é ultrapassada daqui a 6 meses, não deixe a Bíblia, que é um livro desde o início dos tempos, se tornar ultrapassada na sua vida. Você jovem que tem 15, 16, 20, 25 anos, 30 anos, não pense que a Bíblia é um livro ultrapassado, porque nela está contendo todo o conteúdo de Gênesis até aquilo que não vivemos ainda, até o fim dos tempos. Não pense errado sobre a palavra de Deus, viva ela na sua vida. Amém? Fique de pé. Eu quero chamar aqui na frente todos os solteiros que querem constituir família. Aí é atitude mesmo, glória a Deus. Todos os solteiros, eu não disse a idade, hein? Todos os solteiros querem constituir família. Aleluia. Escuta aqui, gente. Amém? Olha para mim. Olha para mim, por favor. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus também quer que você constitua família. Sabe por quê? Você só tem 2 escolhas. Ou melhor, você só tem uma escolha. Casar. Que a outra já está aí. Você já é solteiro. Então você só tem uma escolha, casar. E eu quero deixar uma coisa clara para você. Veja bem, olha para cá, principalmente os homens. Olha bem para mim. Adão foi o único homem que não escolheu a mulher que ele ia ter. Né, pastor? Você, homem, você vai escolher a esposa. Só que você tem que achar ela em Deus. Mulher, você também tem a escolha. Eva também não teve. Você vai escolher. Eu sou muito cuidadoso com esse negócio de que, não, mas Deus é que fez essa mulher aqui para mim e tal. Isso aí foi Adão e Eva. Quando Abraão pediu para o seu servo ir lá, olha só que esquisito, hein, para a nossa cultura. O servo ir junto com o filho dele, procurar no meio da família dele
uma mulher para seu filho. Como assim? A Disney fala tão diferente disso? A Disney diz tão diferente. Todas as histórias de conto de fada. Mas para ele foi assim. Então foi o servo do pai dele que escolheu para ele uma mulher. Mas foi buscada em Deus. Ele chegou e falou: Deus, me mostra quem é a mulher adequada para o filho do patrão. Pensa nisso. Se o servo, para escolher a mulher para o filho, ele tinha uma tarefa. Ele orou. Você não vai orar por quê? Você não vai jejuar por quê? Você não vai clamar por quê? Você não vai chorar por quê? Gente, não deixe ninguém escolher, mulheres. Não deixe ninguém escolher você só pelo que você tem por fora. Porque aquilo que você carrega por dentro não é para qualquer um. Homens, não escolham a mulher pensando apenas na beleza dela. Escolham a mulher que vai acompanhar você no seu ministério. Se você não tem um ministério, se você não está fazendo algo para Deus, não escolha mulher nenhuma, porque você não está pronto. Se você não quer fazer nada por Deus, não estou falando de, eu tenho que fazer alguma coisa na igreja. Talvez sim. Talvez você vai ter que fazer alguma coisa fora da igreja. Ainda assim, vai ser em nome da igreja, que é de Cristo. E não pense em fazer nada sem uma cobertura espiritual. E se você não estiver pensando nisso, pense nisso. Você está fora da palavra se você estiver pensando errado. Estiver pensando diferente disso. Então, se você quer um relacionamento não apenas duradouro, mas um relacionamento abençoado pelo próprio Deus, eu convido você a se aproximar. Eu quero convidar o pastor Marquinhos, pastor Bruno, pastora Michele, pastora Karine, quem tiver aqui, os pastores. Nós vamos tocar nos jovens. Nós vamos orar por vocês. E nós vamos profetizar. Porque aquilo que nós não tivemos, vocês estão tendo hoje. E eu falo isso sem pestanejar. Sem problema e sem ofender ninguém. Na minha época não tinha um pastor Douglas, não tinha um pastor Bruno, nem mesmo um pastor Guilherme. Na minha época era tudo muito quadradinho. Era tudo muito religioso. Era ou não era, pastor Marquinhos? Se hoje você tivesse, se naquela época eu tivesse um pastor Marquinhos que falasse para casais, até no início do meu casamento, muita coisa não tinha passado. E vocês estão ouvindo sobre coisas que vocês ainda vão viver, ainda vão experimentar. Não poderão dizer a Deus que erraram sem saber. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.